Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. TV Mundo Maior, canal 15.1, em Araraquara. Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida. Hoje é dia de Esferas da Música. Refletiremos sobre poemas e poesias psicografados pelo médium Chico Xavier que foram musicados. O tema de hoje, matéria cósmica, espírito e a grandiosidade do espaço. Preparem-se, o Esferas da Música está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Hoje é dia do nosso especial, rico em conteúdo e com a mistura certa. Música, poesia e filosofia espírita. É dia de arte, é dia de esferas da música e temos a honra de receber a dupla hoje, Otacílio Rangel e Zé Henrique Martiniano. Sejam muitíssimo bem-vindos ao Esferas da Música do mês de março. É uma honra tê-los aqui com a gente e eu estou ansiosíssima para entender melhor do mundo material, espiritual, dessa formação, Otacílio. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. É uma experiência muito interessante também de poder compartilhar, não é? Essa construção bonita que os espíritos fizeram através do Chico Xavier, montando um livro tão fantástico como o Parnaso de Além Túmulo e outros, e aproveitar da experiência do Zé Henrique, que põe música nessas poesias tão lindas. Zé, apresenta pra gente, se apresenta pra gente, para quem está em casa, como que é esse projeto, mais uma vez aqui no Esferas. Bem, eu sou Zé Henrique Martiniano, aqui de Araraquara, né? Sou frequentador do Centro Espírita Obreiros do Bem e sou engenheiro e músico. Músico antes, né? Desde criança, e depois me tornei engenheiro, que me deu assim uma certa um jeito de apreciar a ciência de uma forma artística. E essas poesias do Augusto dos Anjos, eu acho que é exatamente isso. Ele usa a biologia, a química, a física, e nós temos aqui um físico hoje para decifrar essas letras todas, né? Eu acho muito bonito isso e um conteúdo muito importante, né? E que físico que a gente tem aqui hoje. Se apresenta também pra gente, Otacílio, de São Carlos. Eu acho que já sou uma figurinha conhecida. Aqui né? do Esferas também, mas a gente tem. Eu sou Otacílio Rangel Nascimento, sou professor de Física do Instituto de Física da USP, lá em São Carlos, já como professor aposentado, então eu tenho uma posição de continuar trabalhando em pesquisa que eu gosto, então a gente tem um posto de professor sênior na universidade. Ela criou essa posição para os professores aposentados que querem continuar trabalhando. Então eu já faço isso desde o ano 2001. Olha que maravilha. Estou aposentado há bastante tempo e não paro de trabalhar, oriento trabalho de física, né? Eu trabalho na área de física de sistemas moleculares, né? Com propriedades magnéticas. Então, é a área que eu atuo. Mas antes de mais nada, eu comecei com a doutrina espírita. Você sempre fala aqui que você é espírita, engenheiro, é isso? Físico, espírita físico. Eu sou espírita e depois físico, isso né? mesmo. Porque quando eu passei no vestibular, o presidente do Centro Espírita, que eu fazia parte na mocidade, veio me dar os parabéns. Que bom, mais um engenheiro espírita. E eu disse para ele, não senhor, mais um espírita engenheiro. Porque engenharia, eu fiz o vestibular para engenharia, depois mudei para física.
Mas a profissão é temporária, porque cada vida você tem uma. Agora, ser espírita é para sempre. Olha. Então faz uma diferença a ordem, né? E eu continuo pensando assim, e estudando a física. A ciência ajuda bastante a gente a entender a doutrina espírita com mais profundidade, porque muitas comparações que os espíritos fazem, eles utilizam da linguagem da ciência para a gente poder entender melhor. Então, se a gente não compreende a linguagem da ciência, fica mais difícil também entender o mundo espiritual, né? Então, eu acho que eu sou privilegiado nesse sentido. Olha que beleza! E a primeira música, o primeiro poema que a gente vai conversar, chama-se Matéria Cósmica, que foi psicografado pelo Chico, o espírito Augusto dos Anjos. E como que você musicou, quando você conheceu essa poesia, que a gente vai passar já para vocês aí de casa, essa música? Como é que foi, Zé? Bom, isso aí foi em 2010 que eu li o Parnaso de Além Túmulo, né? Que é o primeiro livro do Chico Xavier, e ele fez quando era novinho, tinha 20 e poucos anos, e um livro cheio de termos difíceis, de filosofia, cita filósofos, cita coisas da matemática, da física, da química, da biologia. Então, é quase que uma prova que aquilo tudo não foi o Chico que escreveu, né? Para quem duvida, né, da mediunidade do Chico, é quase que uma prova de que o Chico foi apenas um médium que trouxe esses conhecimentos, e vários estilos diferentes também, né? Você pega uma poesia de um poeta, de outro, não tem nada a ver um com o outro. Tem até uma coisa muito interessante, tem uma empresa que chama Stiling, que é de inteligência artificial. Eles fizeram um teste com obras do Chico, pegaram várias obras de Humberto de Campos, Emmanuel e André Luiz. E o computador analisou todas e separou todas do André Luiz, todas do Humberto e todas do Emmanuel como estilos de autores diferentes. Comprova a veracidade, né, da Incrível psicografia. Isso, né? E agora eu acho que a gente poderia escutar a música para a gente começar a conversar e aprofundar para entender o que de fato é a matéria cósmica. Vamos para a música Matéria Cósmica, Augusto dos Anjos, psicografia de Chico Xavier, musicada por José Henrique Martiniano. Matéria cósmica, a energia potencial que dá vida aos elementos, vase de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia. Dentro da força cósmica se cria a fonte máter dos conhecimentos. É do a história do destino dos seus feitos de amor, no amor imersos. Livro onde o Criador inimitável grava com pensamento almo e insondável seus poemas de seres e universos, seus poemas de seres e universos.
de amor, do amor em versos. Livro onde o Criador inimitável grava com pensamento almo insondável seus poemas de seres e universos, seus poemas de seres e universos. Grande música, grande poema. E pelo visto a gente vai conversar sobre o início de tudo, Otacílio. O que é matéria cósmica? É a mesma coisa de fluido cósmico universal? Na verdade, né, a gente, quando fala em matéria cósmica, o ser humano que observa o universo com os seus recursos sensitivos, com as percepções que a gente tem, a gente está falando de matéria mesmo, né, de busca daquilo que impressiona os nossos sentidos. Mesmo que a gente possa amplificar os nossos sentidos com recursos tecnológicos, como a gente faz hoje com os observatórios que observam o universo com comprimentos de onda que o nosso olho não enxerga, como radiação gama, radiação X, ultravioleta, infravermelho, né? Então a gente vai tendo um panorama diferente do universo e vai entendendo a estrutura desse universo. Então o que a gente chama de matéria cósmica é a matéria mais primitiva que está disseminada pelo universo através de vários processos. No processo da criação ou da origem do universo, melhor dizendo, do ponto de vista da ciência, quando começa com o Big Bang, né, que é o modelo mais aceito até hoje, os primeiros momentos do Big Bang, o que você tem é uma energia muito densa, né? Uma quantidade imensa de energia muito densa, quase concentrada numa região muito pequena, porque não existia espaço. Isso entra num processo de expansão rápida, violenta. E na expansão vai criando espaço e tempo. O tempo começa com o primeiro momento do Big Bang. Porque antes não tinha tempo. Não se faz essa pergunta o que era antes, porque não existia antes. O tempo foi criado. Na visão da ciência, tempo e espaço são coisas que estão sendo criadas, continuam em criação. Porque o universo está em expansão. Se o universo está em expansão, está aumentando espaço e está percorrendo o tempo. A gente conta, não é, a existência do nosso universo a partir do momento inicial do Big Bang, que a gente não sabe, a gente só tem informação dele por um processo de análise física, que é o seguinte: quando você estuda as galáxias, isso foi feito pelo Hubble, que deu o nome, é um astrônomo que deu o nome a esse observatório que está em órbita da Terra. Ele estudou as galáxias e fez duas medidas importantes nas diferentes galáxias que ele observava. Ele media a distância da galáxia de nós e a velocidade dela em relação a nós. E ele observou então que a grande maioria das galáxias estavam se afastando de nós. E quanto mais distante ela estava, mais veloz era a velocidade de afastamento. Então ele resolveu fazer um gráfico e colocar no eixo vertical a velocidade e no eixo horizontal a posição. Então ele percebeu que todos os pontos de cada uma das galáxias que punha a velocidade e a posição caía numa região que era uma linha reta. Você podia formalizar aquilo por uma linha reta, né, que começa na origem. Então isso significa o seguinte, que as galáxias mais distantes estão com velocidade de afastamento mais rápido. Se você inverter o tempo, aliás, se você inverter a velocidade de todas as galáxias,
todas elas vão chegar no mesmo ponto juntas, porque as mais distantes viajam com a velocidade maior e as mais próximas com velocidade menor. Então elas vão chegar junto num ponto. Essa é a ideia do Big Bang. Começou com uma grande explosão. Olha. Tá certo? Então o espaço está sendo criado à medida que a expansão do universo está acontecendo. E para o espiritismo, a criação do universo, qual é a visão espírita? A visão espírita é uma visão diferente, porque pode ser que esse seja o modelo que nós entendemos do nosso universo observável, porque nós estamos falando de uma coisa que a gente observa, mas a gente não sabe tudo, a gente não sabe se existem outros universos que não são observáveis por nós. Então, esse universo que nós observamos tem 13,7 bilhões de anos de existência, porque é o tempo das galáxias mais distantes de voltar ao ponto inicial. 13,7 bilhões de anos. Tá certo? Então, antes de 3,7 bilhões de anos, a gente não sabe nada, porque, na verdade, para o ser humano, nada existia. Entendi. Nem espaço, nem tempo, nem coisa nenhuma. Então, não se pensa nisso. Né? Então, do ponto de vista espírita, a gente sabe que Deus cria tudo, e Deus cria sempre. Não há uma pergunta no Livro dos Espíritos que deixa isso claro. Né? Porque Kardec pergunta quando, e os espíritos respondem: você pode imaginar Deus ocioso em qualquer instante da sua imaginação? Então Deus cria sempre. Então esse universo que nós observamos pode ser só apenas um deles. Com certeza, nós temos a capacidade de observar então, o que nós... Isso. Hoje, na ciência, a gente admite por hipótese, não é uma realidade comprovada, a ideia de multiverso, de infinitos universos, que não falam, não comunicam um com o outro. Por isso a gente não sabe deles. Entendi. E a teoria matemática que explica isso, que é a teoria de cordas, ela pressupõe a existência de muitos universos também. Então, a gente pode estar falando só de uma coisa que a gente observa, mas Deus é muito maior do que isso. Ô Tassiro, e esses universos todos, eles seriam feitos dessa matéria cósmica, desse fluido cósmico universal? Pois é, então do ponto de vista da ciência, existia uma densidade infinita de energia num ponto. Isso começa a expandir. Essa energia vai ficando cada vez mais diluída, vamos dizer assim. Chega um momento, né, que como é uma energia muito intensa, ela é capaz de criar pares de partículas e antipartículas. Cria massa. Então cria um elétron e um pósitron, um próton e antipróton. Pode criar. Sim. Mas como o processo ainda no começo é energeticamente intenso e confinado, as partículas colidem de novo e voltam a ser energia outra vez. Então tem um processo de criação e destruição simultânea. Até que na expansão se desacopla a parte energética da parte material. E aí começa a ter dificuldade das partículas se encontrar uma a outra para se aniquilar de volta. Então a matéria começa a existir. E aí começa a nuclear os primeiros processos de formação de galáxias, de estrelas. Não é? E o universo então vai se estruturando. É assim que é o modelo de formação do nosso universo, com o modelo do Big Bang. Mas você falou que a matéria cósmica é a consequência do fluido cósmico universal. Isso seria o fluido, quer dizer, essa energia primeira podia ser o fluido cósmico, que gera tudo. Tudo sai dessa energia. Então, na visão espírita, Deus cria dois princípios. O princípio material, que é o fluido cósmico, e o princípio espiritual, que é a capacidade de algo diferente da energia, como fluido cósmico, tá certo? Que é capaz de agregar essa energia à sua volta e criar uma unidade capaz de desenvolver e chegar a ser um espírito capaz de pensar, de saber da sua própria existência. Mas eu posso pensar assim, tudo é fluido cósmico, o livro, o copo, a água, é tudo que é material, tudo que é matéria é fluido cósmico universal. Tudo que é material é originário do fluido vazio, cósmico universal. Né? Entre um planeta e outro
entre uma galáxia e outra também teria essa matéria cósmica. Pois é, na verdade, não existe espaço vazio, porque todo o nosso espaço está preenchido com energia. Né? Então, por exemplo, toda essa energia que estava concentrada e que expandiu, continua em expansão, está diluída no universo. Então, tem uma energia de fundo, que é a chamada radiação de fundo, que é radiação eletromagnética de fundo, tá certo? Que corresponde a uma fonte que tem uma temperatura da ordem de 2,7 graus absoluto. Tá certo? Super frio, porque o universo no início era muito quente. Tá certo? Então ele vai expandindo, vai esfriando, né? Mas, obviamente, como você formou galáxias, formou sistemas planetários, formou estrelas, nesses lugares você tem descontinuidade desse universo fluido, certo? Então você tem concentrações de coisas. Então uma estrela é uma concentração de matéria e energia muito grande, tá certo? Que está ali confinado num processo de evolução, quer dizer, uma estrela começa com o colapso gravitacional da matéria cósmica, e a matéria cósmica primeira formada foi prótons, elétrons, átomos de hidrogênio basicamente, e átomos de hélio, que são os átomos mais leves, que se formaram no processo inicial. Todos os átomos mais pesados são formados agora no núcleo das estrelas. As estrelas são laboratórios de fabricar átomos mais pesados. Olha, gente, é muito por processo de fusão nuclear. A gente está com o nosso tempo estourado aqui do primeiro bloco, viu? Eu vou ler esse trechinho, posso? A definição do André Luiz. De matéria cósmica? Que poético. Ou de fluido? De fluido cósmico. Fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Ele faz Resumindo, uma analogia. A gente não cria nada, a gente recria dentro do fluido. Não. A gente pega o fluido e cria. Aqui eu gostaria de fazer. A gente não pode criar, né, Otacílio? Eu gostaria de fazer uma observação aqui, que isso é fundamental. Por favor. Porque quando Jesus disse que nós somos deuses, a gente às vezes fica cheio disso e achando que vai virar Deus. Mas não é assim. Deus cria princípio inteligente e princípio material. Princípio inteligente se associa com princípio material e se desenvolve através do processo da vida, até chegar à fase de espírito superior. O espírito... Mas só para explicar para quem em casa, princípio inteligente é o espírito. O princípio inteligente ainda não é espírito. Não é espírito? Não. Olha como é confuso. Ele só é espírito quando ele adquire a consciência da própria individualidade. Porque os animais têm princípio inteligente. Tem, mas eles não têm espírito. No sentido de ter consciência de si mesmos. Os animais não têm consciência de si mesmos. Eles vivem uma vida mais ou menos automática. Não é propriamente automática, porque esse processo ele existe em estado latente e vai desenvolvendo. Né? Você não pode dizer que numa semente tem uma árvore. No semente tem todos os princípios para virar uma árvore. Mas ela não é uma árvore. Então, o princípio inteligente não é espírito. Porque o espírito é correspondente à árvore, o princípio inteligente é correspondente à semente. Entendi. Tá certo? Para fazer uma comparação, para ficar claro. E no segundo bloco a gente vai explicar o que é espírito. E aí, o espírito consciente, capaz, ele é capaz de manipular as coisas da criação divina para transformar. Sim. Então, enquanto Deus é criador, o espírito é transformador. É isso. Então, por mais que a gente evolua, por mais que a gente evolua, jamais seremos Deus, porque nós não temos a capacidade de criar, e sim de transformar, de manipular, de dar forma. Otacílio Rangel aqui no Esferas da Vida, junto com Zé Henrique Martiniano. A gente já estourou aqui o nosso primeiro bloco, mas não tem problema, porque é muita informação boa. Antes de ir para o intervalo, a gente tem que dar crédito das músicas. Eu vi lá o Luizinho Piqueira, vi também o pessoal do Corioço, né? Na produção. Quem mais Temos a Adriana Genari cantando essa música, né?
E o pessoal da Mecânica dos Solos, que é uma banda que eu tenho, os outros músicos são todos dessa aí. E um pessoal de cordas de São Paulo, né? A turma do Aramis. É isso mesmo, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos com mais Esferas da Vida. De volta ao Esferas da Vida, hoje é dia de Esferas da Música e a gente recebe Otacílio Rangel e José Henrique Martiniano. E aqui no nosso segundo bloco a gente dá aquela super dica de leitura que é dada pela editora O Clarim, que é a Revista Internacional de Espiritismo e o Jornal Clarim, que são edições desde a época de Caibai Schutel, são edições ininterruptas, até hoje está no ar, vamos dizer assim. Eu vou mostrar a capa da revista Internacional de Espiritismo do mês de fevereiro. Você já escreveu na revista também, Otacílio? Na revista não. No jornal já? Já. Porque, olha, são muitos temas como a bondade, voltar à casa do pai. Então, são temas atuais, sempre com reflexões na visão espírita. Tenho certeza, deixa eu pegar aqui o jornal O Clarim também para vocês darem uma olhadinha. Vou pegar aqui uma edição. Redenção em nós mesmos, olha só. Que tema importante. E aqui atrás também tem, ó, perdão, lágrimas que curam. Então são muito temas edificantes. Editora O Clarim, Jornal O Clarim, a Revista Internacional de Espiritismo. E agora eu também converso com vocês sobre o Instituto Eurípides, que foi fundado há 25 anos no bairro Águas do Paiol, periferia da cidade de Araraquara. Na época era um dos bairros mais perigosos da cidade e o objetivo sempre foi ir ao encontro àqueles que mais precisam. Atualmente o Instituto acolhe gratuitamente mais de 160 crianças de 6 a 15 anos no contraturno escolar, para retirá-las das situações de riscos, e oferecem almoço, lanche da manhã, lanche da tarde, oficinas de meditação, esportes em quadra coberta, música, dança, sapateado, artes plásticas, né, trabalhos manuais, pintura. Também tem o projeto Jovem Aprendiz, que são jovens com a partir de 15 anos de idade que começam a ser preparados com treinamentos e cursos profissionalizantes. E o Instituto os colocam numa empresa parceira para que eles iniciem sua carreira profissional. São mais de 14 cursos gratuitos, né? São realizados todo início de semestre, então você que conhece algum jovem, você que conhece alguém que possa participar, que precise participar lá do Instituto, por favor, entre em contato com o Instituto Eurípides. E você que quer ajudar uma causa nobre, você também pode ser um apoiador do Instituto Eurípides. Vocês conhecem o senhor Eovaldo? Sim. É um trabalho muito bacana. Conhece o trabalho do senhor Eovaldo, do Instituto Eurípides? Inclusive, eu aconselho todo mundo a doar a nota fiscal paulista para a entidade dele. E ele é uma das né? arrecadações que ele faz lá. Então, não nos custará nada, né, colocar a entidade, o Instituto Eurípides, na sua nota fiscal paulista. Você pode entrar no site, tem uma abinha no site que está escrito entidades. Aí lá você entra, você consegue fazer rapidinho e doar tudo que for para o seu CPF de nota fiscal paulista para o Instituto Eurípides. E a gente volta aqui para a nossa conversa, que está boa demais, Otacílio Rangel. Nossa Senhora, vamos que vamos. E a música deste bloco é a música tema do Esferas da Vida. Falei para o Zé Henrique Martiniano que essa música é a minha música da minha reencarnação, da Priscila. Que eu adoro essa música é linda. E a gente vai tocar agora para vocês e a gente vai conversar sobre espírito. É isso, Zé? Sim. Então vamos lá, vamos escutar. Espírito Augusto dos Anjos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, musicada por José Henrique Martiniano. Busca a ciência, o ser
pelos ossuários, no órgão morto impassível, atro e mudo, no labor anatômico, no estudo do germe em seus impulsos embrionários, mas só encontro os vermes funcionários no seu trabalho infame, horrendo e rudo, de consumir as podridões de tudo, nos seus medonhos ágapes mortuários, no meio triste de cadaverinas, acha-se apenas ruínas sobre ruínas, como bolor e mofo sobre as eras. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. A música do nosso programa, chamada Espírito, o cantor é André de Souza. E vem muito a calhar porque nós todos somos espíritos, certo, Tassiro? Pois é, nós somos, né? Tem muita gente que não sabe disso. Esse é o grande problema, né? Porque a maioria das pessoas que são superficiais com relação a esse tipo de pensamento acha que nós somos o corpo físico, né? Nós somos o cérebro. Aliás, hoje é muito comum a gente colocar o indivíduo no cérebro, né? Meu cérebro que me mandou fazer isso, é como se a gente fosse um objeto do cérebro. Olha, isso mesmo. E a gente esquece, né, que o cérebro é uma organização viva de cerca de 100 bilhões de neurônios, falando um com o outro, né, desenvolvendo uma rede neural complexa, mas a vontade, o ser que pensa, que quer, né, que deseja, que decide, não se expressa senão através do cérebro. O cérebro não passa de um instrumento. Eu gosto de fazer uma analogia que uma vez me veio à cabeça que eu gostei muito. Imaginemos os carros, os automóveis, todos eles com vidro escuro e ninguém enxerga o motorista. Se você observar os carros na rua, parece que eles têm vontade própria, não é? Sim. É um indivíduo avançando o sinal, o outro fechando o outro correndo demais e assim por diante. Então, a vida dos carros, aliás, a gente até passa a tratar a vida dessa maneira. Um carro me fechou ali, né, uma motocicleta me passou na frente. São os objetos. A gente esquece que lá dentro tem um motorista, né, e que em cima da motocicleta tem um motociclista, né? Então, a gente esquece do indivíduo e passa a perceber o objeto que aparece. E nós fazemos isso com o nosso corpo, porque basta você ver o corpo dormindo que você sabe que a vontade saiu dali, não é? A vontade não está no corpo quando o corpo está dormindo, porque o corpo está dormindo. Ele não tem autonomia para fazer nada senão respirar e continuar o processo básico da vida.
Mas se o indivíduo não acordar, quer dizer, se o espírito não tomar posse do corpo de volta e falar, olha gente, eu estou aqui, a gente não percebe isso. Então, essa poesia do Augusto dos Anjos, ela é muito interessante, porque ela faz essa crítica à parte médica, à parte de medicina, que tenta descobrir o espírito no corpo, né? E então disseca o corpo inteiro e não acha o espírito, porque tenta descobrir muitas causas. Você está buscando um objeto material num objeto material, você não vai encontrar, porque o espírito não é material, como nós entendemos. E aí a gente volta àquela questão que a gente comentou antes. Deus cria dois princípios, o princípio material e o princípio espiritual. São duas coisas distintas que se unem para que o espírito, utilizando da matéria, se expresse e evolua. Olha, e o que é o espírito? O espiritismo explica exatamente o que é o espírito, ou a gente ainda não tem capacidade, competência para entender a formação do espírito? A gente não sabe o que é o espírito propriamente dito. A gente não sabe o que é essa consciência. Quer dizer, a neurociência moderna tem buscado descobrir se a consciência está no cérebro ou fora dele. Tá certo? E tem muitas experiências sendo feitas, de experiência de quase morte, experiências de hipnose e de outras maneiras, né, para buscar compreender onde é que está a consciência, se ela está alojada no cérebro ou está fora dele. E a gente não tem essa resposta, tá certo? A ciência não sabe isso ainda. Quer dizer, a gente vai... o espírito é a consciência. A rigor, o espírito é a consciência, não é? Então, cada pessoa faz um modelo para o espírito, porque é muito difícil a gente compreender uma coisa que a gente não é palpável aos nossos sentidos. Eu faço um modelo para mim, para o meu gasto, que eu, como eu sou físico, eu Conta penso, pra gente, eu também tenho várias coisas na física que eu não entendo. Ninguém entende. Você entende o que é força? Eu penso em energia, Pois é, você pensa em energia, mas o primeiro conceito, antes de energia, era de força. Massa vezes aceleração. Força. Pois é, isso é uma... lembrou das aulas. É uma expressão matemática que mostra o efeito da força. Quando você age com uma força num dado objeto que está em repouso, ele muda o estado de repouso. Ele começa a ganhar velocidade. Então, ele cria aceleração no corpo. A aceleração é a resposta da força. Então, a gente não sabe a força, mas a gente sabe o resultado dela. Com certeza. E a gente mede o resultado dela e arranja um jeito de avaliar a força. Tá certo? Numa visão de teoria de campos, na ciência, você faz melhor ainda. Você diz que você tem um campo de energia. Tá certo? Então, por exemplo, se você cria um campo de energia eletromagnético aqui no espaço, elétrico, para simplificar, um campo elétrico, pura e simplesmente, se passar uma partícula carregada, ela vai sofrer a ação desse campo. E você vai descobrir porque a partícula, esse campo vai agir com uma força na partícula carregada e vai desviá-la do movimento dela. Então, você sabe que tem uma força aplicada. Então, tem um campo gerando essa força. Sim. Então, eu penso que o espírito é um campo de força psicoemocional, que é capaz de aglutinar matéria à volta dele e expressar a capacidade psicoemocional que ele expressa. Do mesmo jeito que o campo eletromagnético expressa as propriedades elétricas e magnéticas das partículas que são aglutinadas por esse campo. Então, o espírito é um campo psicoemocional. Olha, que beleza. Para mim, uma dúvida aqui. Esse é o modelo que eu faço do espírito, eu não sei pensar diferente disso. E o espírito seria feito de fluido cósmico universal? Não, ou não? Senão ele São seria dois material. princípios diferentes. Ele não é. Isso não é material. Isso está perfeitamente bem definido no Livro dos Espíritos, a pergunta de número 27. Né? Aliás, Kardec insiste depois em algumas perguntas, não poderíamos criar então duas maneiras de explicar isso, chamar de matéria espiritual e matéria material, para separar uma da outra. Os espíritos dizem, isso é um problema de linguagem, você escolhe, desde que vocês entendam o que estão falando, use a linguagem que quiser, mas espírito e matéria são coisas diferentes.
Olha, e a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Das esferas. De volta ao Esferas da Vida, hoje é o especial Esferas da Música e a gente recebe Otacílio Rangel e José Henrique Martiniano e nós iremos para a nossa terceira música aqui do nosso terceiro bloco, que é Visão dos Espaços, também poema, né, de Augusto dos Anjos, poesia, e musicalização de José Henrique Martiniano, psicografia de Chico Xavier. Vamos já ouvir esta música. Vastidões de beleza intraduzível, fulgurações entre cósmicos flagelos, ideações de fúlgidos castelos, onde mora beleza indefinível, ansiedades trágicas supremas, na formação das grandes nebulosas, transubstanciações misteriosas, gerando os organismos dos sistemas. Focos de potentíssima atração, as moléculas e átomos dispersos nos elementos de elaboração de grandiosos e lindos universos, luminosas esteiras de cometas, formosos em elipses prolongadas, graciosas figuras de planetas emergindo das cósmicas camadas, meteoros celestes deslumbrantes nas excelsas alturas transcendentes, onde vibram os sóis incandescentes, asteroides, estrelas fulgurantes, intensidade bela de harmonia, que agora sinto, vejo e que percebo, grandiosidades do que não concebo, nos apogeus das hiperestesias. Visão dos Espaços, olha que linda, que letra linda, que música, né, Zé? Quem que participou dessa música, desse projeto? Essa música foi cantada pelo Ladiston Nascimento, lá de Belo Horizonte, e tem também a participação do coral O Consolador, de Araraquara, e do grupo vocal Sensibile. E essa é a única letra aqui do programa que não é do Parnaso, ela é do Lírio Imortal, é um outro livro de poemas do Chico Xavier.
Entendido. Ô Tarsilo, agora a gente chegou na parte que você adora. Pois é, essa música ela é muito bonita porque ela tenta fazer uma visão do espaço, né? Uma visão cósmica das coisas que a gente tem descoberto, né, mais recentemente com toda essa tecnologia de observação que a astronomia desenvolveu. Então nós hoje temos uma visão fantástica do universo, porque a gente vê galáxias, a gente vê matéria cósmica, né, formando nebulosas, onde são berçários de estrelas que estão começando, estão se formando agora. Não é? Como a gente também observa sistemas planetários em formação, sistemas planetários que estão morrendo, né? Estrelas que estão no final de vida. O nosso Sol, por exemplo, está no meio da vida, tem 5 bilhões de anos. As Pleiades têm 200 milhões de anos só, são estrelas jovenzinhas, não tem sistema planetário formado ainda. E a gente tem uma visão das galáxias também fantástica, mostrando que o universo é uma imensidão que não cabe na nossa cabeça. Realmente. Os cientistas hoje estimam que nós temos da ordem de 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem em média de 100 a 200 bilhões de estrelas. Imagina a quantidade de estrelas. Hoje nós já calculamos que 25% das estrelas da nossa Via Láctea, 25% tem planetas parecidos com a Terra. Imagina o que a gente vai encontrar de civilizações por aí ainda com o avanço da ciência. Então é bonita essa visão, né, que o Augusto dos Anjos dá, de mostrar esse infinito de coisas que não cabe na cabeça da gente, mas que está aí para a gente observar e para a gente conviver. E aí entra a beleza da doutrina espírita, que diz que nós não somos, como espíritos, cidadãos da Terra, nós somos cidadãos cósmicos. Olha. Quanto mais o espírito evolui, mais livre, mais liberdade ele ganha. E como o espírito pode se locomover com a velocidade do pensamento, que, segundo os espíritos, é muito, muito, muito mais veloz que a velocidade da luz. Veja que coisa fantástica, a velocidade da luz é limite, pela teoria da relatividade geral, é o limite para qualquer objeto material se locomover no espaço. Mas esse limite não existe para o espírito. O espírito se move com a velocidade do pensamento. Então nós vamos poder conhecer o universo inteiro. Ô Tarsilo, não, agora eu preciso falar minha percepção. Quando a gente vê essa grandiosidade, essa imensidão aqui, como a música fala, vastidões de beleza intraduzível, e a gente se vê um espírito cósmico, mas às vezes eu me sinto tão pequena, eu falo, gente, qual que é a minha importância nessa imensidão, ô Tarsilo, de um único espírito aqui, ó, errante, nesse progresso? Essa coisa também é fantástica, esse questionamento é lindo. Não é difícil, lindo, já, Henrique? porque apesar da gente ser pequeno, a gente é pequeno e minúsculo porque a gente ainda está confinado num planeta. Porque quando a gente for espírito imortal, com a liberdade de ir e vir pelo universo, quer dizer, que a gente tiver evoluído suficientemente para ter essa liberdade, saber como fazer isso, a gente é tão potente quanto qualquer coisa que cria, que transforma no universo, porque a gente pode trabalhar com toda essa matéria cósmica para ajudar a formar novos sistemas planetários, para formar novas estrelas. E é isso que Jesus fez conosco. Jesus é o diretor espiritual do nosso planeta, porque ele faz parte de uma comissão angelical de espíritos que movimenta e regula e dirige sistemas planetários. Mas é preciso ter inteligência grandiosa. Nós somos ainda pequenos, mas seremos tão poderosos quanto Jesus um dia. E essa coisa que é bacana, como Deus fez a gente pequeno e capaz. Bonito, não é? Porque realmente eu vejo tudo isso, é tudo muito bonito, tudo muito grande, mas às vezes a gente se sente tão, fala, meu Deus, qual é a minha importância, né? Se sente... Você vê qual a importância do homem na Terra. O homem na Terra, se ele souber respeitar a natureza,
ele é um ajudante da evolução no planeta. Quando você pega duas flores diferentes e mistura os genes dela para fazer uma flor terceira, você é um transformador, está co-criando com Deus uma espécie nova. Então, você tem inteligência para isso, é fantástico. Ora, isso é no mundo pequeno. Imagina quando a gente tiver a potência criativa, organizadora, né, de manipuladora das leis da natureza, para formar um sistema planetário. É isso que é Jesus para nós. Esse é o espírito grandioso, o espírito angelical que já atingiu esse nível de evolução que nós atingiremos um dia. Porque somos imortais. Porque somos imortais. Criou o nosso planeta, veio aqui pessoalmente para ensinar as coisas do Evangelho para a gente e tratamos mal ele. E para mostrar para a gente o caminho para atingir onde ele está. Ele veio para isso, para ensinar a gente a ser grandioso como ele é. E para a gente finalizar, a gente tem 1 minuto só, Tarsilo. E o nosso progresso depende de nós e da nossa vontade. E a gente consegue, ou tem um tempão aí? Os espíritos falam? Claro que tem um tempão, porque a gente nem sabe querer ainda. É verdade. A gente quer, mas não quer. A gente quer, mas gostaria de comprar tudo pronto no supermercado. A gente gostaria de não entrar no supermercado, comprar paciência, comprar amor, comprar inteligência, né? E a gente não acha isso, porque você tem que construir isso em você. Comprar felicidade. Todo mundo queria comprar 1 quilo de felicidade, não é? Construa a sua própria. Use a sua vontade para fazer isso. Aprenda a ser um espírito imortal, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de inteligência, para ser útil aos semelhantes. O Tarsilo Rangel aqui no Esferas da Vida, mais uma vez a gente agradece, foi muito bom, é uma honra, Tarsilo, muitíssimo obrigada. E José Henrique Martiniano também aqui conosco, a gente agradece sempre, espero o teu Esferas da Música sempre aqui com a gente, viu, Zé Henrique? Uma honra. Muitíssimo obrigada, é uma boníssima mistura essa, música e espiritismo. Uma honra para mim poder participar desse programa lindo também. Gostou. E o Esferas da Vida fica por aqui. Estaremos juntos sempre, todas as quintas-feiras, às 10h15 da noite, na TV Cultura Paulista, na TV Mundo Maior e na Rede Amigo Espírita. E também todas as terças-feiras na TVM, às 7h30 da noite. Um grande beijo para vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. TV Mundo Maior, canal 15.1, em Araraquara.